Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa meta 18, falar um pouquinho com vocês de crônica argumentativa e artigo de opinião. Já comentei com vocês sobre artigo de opinião na aula online, mas vou reforçar aqui no nosso vídeo da semana também. Começando pela crônica argumentativa, que é um gênero textual em que o autor vai defender um ponto de vista por meio de argumentos, tais como retomadas históricas, exemplos, interrogações. Geralmente, nós iniciaremos uma crônica argumentativa com uma narrativa pessoal e intimista, para depois promovermos reflexões mais profundas e explícitas sobre determinado tema, certo? Na crônica argumentativa, a história contada aí no início do texto vai servir como plano de fundo e também como ilustração para os argumentos e para o ponto de vista que se pretende defender. A linguagem utilizada na crônica argumentativa, normalmente é uma linguagem figurada, certo? É uma linguagem criativa, é uma linguagem leve. Nós temos que ter em mente ainda que, por isso, a utilização de figuras de linguagem será bem recorrente nesse tipo de gênero textual que é a crônica argumentativa. Como principal característica, as crônicas argumentativas possuem argumentação, evidentemente, e persuasão, uma linguagem coloquial, simples, direta, textos relativamente curtos, temas do cotidiano e polêmico, crítica, humor, ironia. São crônicas que irão induzir a reflexão, vai apresentar grande presença de subjetividade e criatividade. É uma fusão do estilo jornalístico e literário, porque eu faço uma crônica pautada ou baseada num fato do cotidiano. Ela apresenta poucos personagens quando apresenta, tempo e espaço limitados e um caráter contemporâneo. Falando sobre o artigo de opinião, nós temos que ele é um texto dissertativo porque defende um ponto de vista em relação a determinado tema que expressa uma opinião. Então, artigo de opinião, texto dissertativo que expressa uma opinião baseada na informatividade. Um texto que, diferentemente da dissertação argumentativa, que vai apresentar o uso da primeira pessoa, vai apresentar ainda um título criativo e uma linguagem que, embora esteja dentro da norma culta padrão, é uma linguagem mais ampla. Todo artigo de opinião pode apresentar marcas de interlocução, ou seja, a conversa entre o autor e a pessoa que está lendo, autor e interlocutor. Como isso é feito? Por meio de perguntas retóricas que serão respondidas dentro do próprio texto. Os assuntos devem ser assuntos de relevância coletiva, com a marcação dos conhecimentos temáticos. O artigo de opinião ele deve ser construído por base na enumeração de ideias, então por uma seleção que o autor faz sobre as ideias mais importantes e relevantes, o que deve aparecer primeiro, o que deve aparecer depois, inclusive aquilo que ele pode excluir do seu artigo. Esse tipo de produção normalmente está vinculado aí nos meios de comunicação, como jornais, revistas e internet. A estrutura vai seguir a mesma estrutura da dissertação argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Trouxe um exemplo para vocês aí de artigo de opinião que se chama A Educação como Agente de Mudança. E o texto diz o seguinte: é consenso que a educação é um forte agente de mudança, já que com amplo acesso a livros e, por conseguinte, ao conhecimento, argumentam os defensores da ansiada revolução educacional, a população teria mais elementos para tomar decisões melhores. A leitura, sem sombra de dúvidas, permite que tenhamos um entendimento maior da realidade que nos cerca. Mas será que no que diz respeito à escolha de representantes, um nível maior de desenvolvimento intelectual desempenha realmente um papel tão significativo? Notem que nesse primeiro parágrafo a gente já observa aí pronomes que marcam primeira pessoa ou verbos que fazem essa mesma marcação de primeira pessoa pela desinência verbal, certo? E aqui também marca de conversa, marca de interlocução com a pessoa que está lendo por meio da pergunta, que será respondida logo na sequência. Alguns autores, como Kenyon e Smith, possuem uma compreensão bastante diferente. Segundo os mencionados autores, altos níveis de educação não são determinantes para que os indivíduos votem de forma inteligente, já que as pessoas se utilizam de dicas ou sinais no momento de escolher os seus representantes. Em outras palavras, nós não nos debruçamos sobre todas as posições dos candidatos antes de colocarmos nossos votos nas urnas, mas simplesmente nos valemos de alguns aspectos
aspectos principais e mais abrangentes, como a filiação partidária, para decidir quem nos representará. Eu concordo, mas há um outro aspecto a ser considerado em relação aos benefícios da educação no processo de escolha de nossos representantes e, por conseguinte, na sociedade como um todo. Ao oferecer a todos os segmentos da sociedade acesso irrestrito a uma educação de qualidade, os governantes estarão plantando uma semente de grandíssima importância, a possibilidade que os mais diversos setores sociais possam, no futuro, ocupar os mais diversos postos, tanto na administração pública como no setor privado. E qual a contribuição que isso pode trazer? Além do exposto, a meta acima mencionada poderá libertar as minorias do voto subjugado, ou seja, daquele voto direcionado a um determinado político que tem como bandeira a defesa de uma causa que é a sua causa. O voto vai para um determinado candidato que defende os animais, os pescadores de determinada região do país, dentre outros segmentos. Esse voto egoísta, no sentido que este visa apenas o favorecimento de um determinado setor, cega os cidadãos para outras questões de interesse nacional, fazendo com que eles votem em representantes fracos politicamente, que se mantêm alienados em relação a outros assuntos de relevância para o país. Esse é um texto de artigo de opinião construído pelo Arthur Salles Lisboa de Oliveira, que é um especialista em escrita criativa pela Universidade da Califórnia. Notem que ele defende uma opinião sobre um tema, mas é uma opinião baseada na informatividade. Ele traz, inclusive, teóricos aí que vão corroborar com a opinião que ele está expondo, marcado aí por uma linguagem que abrange a norma culta, mas também abrange de uma forma ampla, de uma forma objetiva, de uma forma clara. E é desta forma que devemos construir aí o nosso artigo de opinião. Galera, por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.